Para garantir a ordem econômica, o Ministério Público Federal protege normas constitucionais como liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade e repressão ao abuso do poder econômico. Reveja alguns dos principais trabalhos em defesa dos direitos dos consumidores. Em 2012, o Ministério Público Federal teve que ir à Justiça diversas vezes para garantir o direito dos consumidores. Gente como Caio e Mônica, eles apostaram todas as economias na compra da casa própria durante um feirão da Caixa Econômica em Belém, no Pará, acreditando que o financiamento era avalizado pela instituição. Mas não foi o que aconteceu e o casal só descobriu depois que a construtora teve problemas e suspendeu a obra no condomínio Vila Rica, na região metropolitana da capital paraense. O fato de ter o slogan da Caixa no material de propaganda, né, deu uma certeza pra gente, ok, vai subir. Para evitar novos casos como esse, o Ministério Público Federal recomendou à Caixa Econômica que deixe claro, principalmente nas propagandas na TV, que nem todos os empreendimentos oferecidos nos feirões têm financiamento garantido pela instituição. Tem que ficar claro ao consumidor que procura o feirão da Caixa que o empreendimento que está sendo anunciado lá não necessariamente está com seu financiamento aprovado. Ou então que a Caixa passe a adotar a política de apenas permitir que sejam anunciados nos feirões os empreendimentos com financiamento já aprovado. Um termo de ajustamento de conduta ainda garantiu às famílias que já haviam investido no imóvel a opção de continuar no empreendimento ou receber o dinheiro de volta corrigido. Na Bahia, é um exemplo de que o consumidor deve sempre se informar sobre seus direitos antes de fazer uma compra. Em julho de 2007, Thales deu a partida para a realização do sonho de comprar uma moto de 125 cilindradas. Procurado por uma empresa que vende motocicletas, ele foi atraído pela promessa de suaves prestações e a possibilidade de parar de pagar as parcelas assim que fosse sorteado. O contrato camuflado de consórcio é popularmente conhecido como compra premiada ou morte súbita. Que nem eu, nem a maioria do pessoal que faz ou fez sabia que era ilegal. Morador de Vitória da Conquista, Thales não teve sorte e foi o último contemplado em um grupo de 49 pessoas. Quitou a última parcela e levou um susto. A empresa não entregou a moto. Ele descobriu que o contrato era ilegal e que gastou R$3.000 a mais do que o valor previsto. Frustrado, procurou o PROCON. E foi por conta da reclamação de um consumidor que o Ministério Público Federal deu início a uma investigação que resultou em uma ação coletiva contra a Roda Leve Comercial de Motos, exigindo o cancelamento de todos os contratos vigentes. A ação foi aceita e a empresa terá que cumprir as determinações impostas pela Justiça. A empresa, embora tenha autorização para o consórcio nacional Honda, utilizava-se de um consórcio paralelo. Então, o Ministério Público entendeu e o Judiciário acatou também o pedido do Ministério Público pela ilegalidade desse contrato. Por quê? Porque não garante a isonomia de todos os participantes. O Brasil tem hoje mais de 250 milhões de telefones celulares habilitados. O número é maior que a população do país, que é de 190 milhões de brasileiros. Apesar do crescimento no mercado da telefonia móvel, o mesmo avanço não é registrado na qualidade dos serviços prestados pelas empresas do setor. Você faz a ligação e cai. Às vezes você tem urgência de falar com a pessoa, você liga e não consegue falar. Para combater essas irregularidades, o Ministério Público Federal ajuizou ações civis públicas em vários estados contra as empresas TIM e Oi, exigindo das companhias planos de ampliação das redes. O MPF pede também a aplicação de multas e indenizações por danos morais coletivos. Para o Ministério Público Federal, os principais problemas são a falta de estrutura para suprir a demanda, a baixa qualidade nos serviços e a ausência de uma legislação que exija a instalação de mais antenas. O Ministério Público Federal entra com a ação quando existe um interesse federal. Quando é possível, por exemplo, chamar a autoridade reguladora, no caso a Anatel, à responsabilidade. A própria Anatel, depois de analisar o número de reclamações dos serviços de atendimento ao cliente das empresas de telefonia, por meio de medida cautelar, proibiu a venda de novos chips por parte da TIM, Oi e Claro, em quase todos os estados. A suspensão durou 11 dias, entre os meses de julho e agosto. As companhias apresentaram um plano para os próximos 2 anos. Elas devem melhorar o atendimento ao usuário, diminuir a queda nas chamadas e conexões e garantir qualidade e duração de chamadas.
A Anatel afirma que vai avaliar a aplicação das medidas a cada 3 meses. O governo tem que repensar essa situação, principalmente quando vencer as concessões dessas empresas de exploração, para criar um critério técnico de contratação. Acessibilidade, direito à alimentação e à água encanada estão longe de serem uma realidade para todos no Brasil. Para melhorar a qualidade de vida da população, o MPF atua para atender nas mais distantes e sofridas regiões do Brasil. Acompanhe as principais ações de 2012 com esse objetivo. No semiárido piauiense, o descaso chamou a atenção do Ministério Público Federal. A construção da adutora Sudeste, que deveria abastecer a região, está parada há mais de 4 anos, por conta da descoberta de irregularidades na licitação. A construção da adutora Sudeste parou na fase do centro de tratamento de água que sai da barragem do Estreito. Enquanto isso, a população depende de caminhões-pipa. É ruim demais. Se não fosse essa água aqui, nós estávamos mortos, porque aqui não tem água encanada e nem tem água nos açudes, está tudo seco. Em povoados mais distantes, aonde os caminhões-pipa não chegam, os moradores usam água de açude. Mesmo suja, a gente bebia, cozinhava, banhava, fazia tudo. Para resolver o problema, o Ministério Público Federal no Piauí entrou com uma ação civil pública pedindo que o Departamento Nacional de Obras Contra Secas e a União destinassem recursos para a conclusão da adutora. A Justiça Federal rejeitou a ação, mas o MPF recorreu. Há sim possibilidade do Poder Judiciário fazer valer a norma no sentido de alocar recursos quando é para garantir, a implementar direitos fundamentais, como é o direito que assiste toda aquela população que está sendo apenadas com essa situação de seca no semiárido nordestino. Eu desejava que essa água viesse para cá mesmo. De acordo com o censo de 2010, quase 25% da população do país, ou seja, cerca de 45 milhões e meio de brasileiros, possuem algum tipo de deficiência. José Arthur é veterinário, tem 54 anos e há 26 faz parte dessa estatística. A principal dificuldade são as barreiras arquitetônicas, que ainda estão muito presentes na cidade. Houve a melhora muito boa nos últimos 20 anos, mas ainda nós temos problemas sérios com as calçadas irregulares. No Brasil, a lei criada para facilitar o acesso público de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida só foi regulamentada em 2004, mas nem sempre é aplicada na prática. Esta dificuldade de acessibilidade não está só nas ruas da cidade. Ela também se estende a prédios de órgãos públicos que muitas vezes não oferecem a estrutura necessária para pessoas com deficiência física. E é aí que o Ministério Público Federal está entrando em ação. Em Goiás, para garantir o cumprimento do decreto federal que regulamentou as condições de acessibilidade, o MPF assinou um termo de mútua cooperação com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Todos os órgãos eles têm que ter uma adaptação mínima, ou seja, rampas de acesso para o cadeirante, elevadores adaptados, banheiros adaptados, pelo menos uma vaga reservada exclusivamente para o portador de deficiência física. O Conselho de Engenharia vai cooperar com o MPF tanto para fiscalizar o trabalho que vem sendo realizado nos órgãos públicos, quanto na prestação de assessoria aos profissionais envolvidos nos projetos de adequação e adaptação das edificações. Hoje já estão adotando a questão de solicitar ao estabelecimento os laudos de constatação daquela edificação. E com isso o profissional tem a oportunidade de visitar aquele estabelecimento, documentar a situação atual daquela edificação e sim fazer a adequação do edifício. A alimentação também é um direito básico de todo cidadão, defendido pelo Ministério Público Federal. Segundo nutricionistas, um dos principais segredos para garantir o bom aprendizado de crianças e o desenvolvimento intelectual nas escolas é uma merenda escolar balanceada. Em Roraima, desde 2011, o MPF investigava denúncias de que a Secretaria Estadual de Educação tratava com descaso a merenda da rede pública de ensino da capital Boa Vista. No ano passado, ingressou com ação civil pública contra o Estado por irregularidades na merenda escolar. As diligências foram feitas pelo MPF e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Realmente, a empresa terceirizada, contratada pelo estado de Roraima, entregava alimentos estragados, como sopa contendo tapurus. Tapurus é um verme que dá em alimentos em estado de decomposição, e leite azedo. As fiscalizações comprovaram falhas e falta de cuidados de higiene no preparo e distribuição da merenda escolar. Análises de laboratório constataram que o leite distribuído nas escolas estaduais estava estragado e apresentava um elevado grau de coliformes fecais. Minha sala, mais de pessoas já vomitaram, foram embora lá da sala, passando mal já. Então a gente assim fica meio indignado, porque a gente paga impostos, a gente paga coisas, nossos pais trabalham, então nós temos que ter pelo menos uma merenda de qualidade. Muitas vezes a gente chegava a ligar para eles virem buscar ou trocar o hot ou então devolver, que às vezes olhava, ninguém tinha coragem de tocar na merenda, porque era impossível consumir, realmente não prestava. Diante das irregularidades, o MPF pediu que o FNDE suspenda o repasse de recursos financeiros à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar para Roraima e transfira a verba diretamente às escolas públicas do Estado. Quer participar do nosso programa? É só enviar sugestões pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. Para rever alguma reportagem, acesse o site www.pgr.mpf.gov.br no link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. A gente fica por aqui, obrigada pela companhia e até a próxima semana.